Olá! Se esta leitura te encontrou, existe aqui uma mensagem que você precisa ouvir. E hoje vamos descobrir qual a orientação espiritual dos anjos e arcanjos para os seus próximos 7 dias. O que você precisa saber agora de importante, quais os direcionamentos, conselhos e mensagens do seu anjo da guarda você precisa receber para a sua semana. Considere a partir do momento em que este vídeo chegar até você e receba somente aquilo que fizer sentido. O que não fizer, descarte e solte para o universo. A seguir, escolha a opção que mais te chamará a atenção. Pause o vídeo se for necessário, pode ouvir mais de uma opção, e se caso a opção escolhida não ressoar com o seu momento, é só você escolher outra. E agora eu te encontro na sua opção escolhida. Boa sorte! Olá, grupo de número 1, boas-vindas ao canal. Aproveite este momento para você relaxar, desacelerar, silenciar a sua mente e se conectar com o seu anjo da guarda. Convoque a presença dele para estar junto a você neste momento e vamos iniciar com o oráculo dos anjos. Vamos ver qual a mensagem o seu anjo da guarda quer te revelar neste momento para os seus próximos 7 dias. Mensagem para o grupo de número 1. Primeiro vou ler a tradução para vocês. Recompense-se. Você tem se doado muito ultimamente e é hora de receber. Reserve um tempo para se recompensar de uma forma significativa. Esse equilíbrio entre dar e receber é essencial para manter sua energia, humor e motivação para um nível consistentemente alto. Então, grupo 1, antes de interpretar esta mensagem do oráculo, eu tô sentindo um cheiro de perfume masculino. E é curioso, porque eu acendi o palo santo para poder defumar o ambiente e limpar as energias, mas o cheiro que eu estou sentindo não é o do palo santo, e sim de perfume masculino mesmo. Então esse perfume pode ser um presente que você venha receber, caso você goste de perfume masculino, seja você homem ou mulher, ou esse perfume pode se tratar de alguém que você ame, ou que você ainda vai amar. Algum futuro parceiro ou o seu atual parceiro. Enfim, pode ser que essa informação faça sentido para alguns de vocês. Bom, não à toa veio aqui o pedido do seu anjo da guarda para que você se recompense. Pode ser um presente mesmo, um presente físico. Você comprando algo que você deseja já há algum tempo, que você pode estar namorando há algum tempo, pode ser um acessório, pode ser um cosmético, pode ser um procedimento, algo material, algum mimo. Me lembrei daquele meme, do Mimimei. Então aqui é um pedido claro do seu anjo da guarda para que você se mime, se recompense, se dê de presente algo físico ou algum momento a sós, alguma viagem, alguma folga. Seja lá o que for, você precisa se dar mais o prazer. Fazer algo que você ame, algum hobby, se dar um tempo a sós, curtindo a sua solitude, um tempo de descanso, de meditação, ou um presente físico mesmo, você comprando algo que você quer já há algum tempo. Mesmo que você não precise, é algo para se mimar mesmo, é algo para se presentear, se recompensar. Eu vejo que vocês estão trabalhando duro em algum trabalho, em algum projeto, em algo que você quer muito. Algum sonho que você quer que se realize, alguma realidade que você quer cocriar, materializar. Então você vem lutando, você vem arduamente trabalhando em cima disso. E é hora de você equilibrar essa balança do dar e receber. Aqui também eu posso dizer de relações que podem ser ou podem estar desiguais, desequilibradas, desarmônicas, você doando mais do que recebendo, então cuidado com esse tipo de padrão nas relações interpessoais no geral. Pode ser aqui uma relação familiar, afetiva íntima, de amizade ou profissional com colegas de trabalho. Aqui você precisa analisar qual relação está sendo desigual, está sendo desarmônica, injusta e desequilibrada. Não há reciprocidade, não há uma troca justa, recíproca, onde você está se doando demais e não está recebendo de volta.
Não está havendo essa troca mútua. Só você faz, só você corre atrás, só você se doa, só você se predispõe, só você toma iniciativa, só você se importa, só você liga, só você presenteia. Então há aqui uma troca que está sendo injusta e que você precisa equilibrar, que você precisa avaliar e revisar isso. O que precisa ser melhorado, o que precisa ser ajustado, onde você precisa recuar. Talvez você esteja se precipitando e se doando demais e não esperando a resposta do outro. E se isso for no seu trabalho, em algum projeto que você esteja desenvolvendo, em algum sonho que você está batalhando para realizar, se você está nessa constante de se doar, de trabalhar, de estudar, de se esforçar para que isso dê certo, é momento de descansar, tirar uma folga, tirar um tempo para si, se presentear, se mimar, até para você equilibrar também a sua energia. Aqui você, por conta do cansaço, por conta da correria, da hiperprodutividade que nos é exigido, você está sobrecarregada, muito cansada, com a energia desequilibrada, até mesmo os chakras podem estar se desequilibrando, isso afetando mesmo o seu perispírito, o seu campo áurico, te drenando, né, te sugando. E por isso a necessidade do descanso, da folga, das férias, se for possível tirar férias, se for possível fazer uma viagem, nem que seja curta, de final de semana, um bate e volta. Aqui você precisa se harmonizar, se reequilibrar. Ela está sentada na grama, então busque estar mais em contato com a natureza, colocar os pés no chão, na grama, fazer passeios ao ar livre, tomar um banho de mar, um banho de cachoeira, um banho de rio, para você se reenergizar mesmo, se revitalizar e elevar o seu nível, elevar a sua vibração, porque o cansaço também nos drena. Cansaço mental ou físico. E aqui você pode até estar confundindo cansaço com desmotivação. Inclusive existe até uma frase que fala justamente sobre isso. Não é para você desistir, você só precisa descansar. Então aqui alguns de vocês estão confundindo esgotamento, cansaço, exaustão, sobrecarga, o peso dos fardos, da responsabilidade, das obrigações nas costas com desmotivação, com desistência, com apatia, com esse desânimo. Então não é para você desistir, é para você descansar, se revitalizar e voltar com tudo, revigorada e com a energia lá em cima. Aqui você precisa vibrar na alegria, no humor, na risada, na motivação, no entusiasmo, para que você atraia com mais facilidade e rapidez aquilo que você quer. E se isso se tratar de uma relação, seja qual for o âmbito aqui, familiar, profissional, afetivo, de amizade, você precisa reavaliar essa relação, como eu falei. Será que está valendo a pena só você se doar constantemente? Só você se mexer? Só você tomar a iniciativa? Será que não é hora de rever essa relação? Se vale a pena manter ou não? Se vale a pena ter uma conversa sincera, um diálogo, colocar os pingos nos is, pôr tudo na balança, deixar tudo às claras, as suas insatisfações, os seus movimentos, de que só você está se doando e que você não está vendo o retorno. Então é hora de analisar e rever tudo isso. Porque pode haver também aqui, para alguns, uma relação que está te sugando. Uma dinâmica aí que está te drenando, porque só você faz o movimento de fazer acontecer isso. Só você se doa e não está havendo reciprocidade, não está havendo essa troca justa. E nisso você está sendo consumida energeticamente, né? Você drena, suga a sua energia, porque só você faz. Então é preciso analisar também isso. É preciso se questionar. E se for preciso, ter uma conversa, ver se vale a pena ou não permanecer nessa relação. E para aqueles que não se tratam de relações, se trata de algo muito valioso para você. Aqui ela está segurando uma concha, né, uma ostra, acredito que seja uma concha,
E ela segura com todo cuidado, com todo amor, como se fosse uma joia rara mesmo, né? Uma pérola. Então tem algo aqui, um sonho, um projeto, um trabalho, um desejo íntimo, profundo do seu coração, que é muito caro a você, que é muito especial, que você tem com muito zelo, com muito capricho, com muito apreço. Algo que você ama fazer, se for um trabalho, se for um projeto, e algo que você cuida com muito carinho. Você quer muito bem. Pode ser uma pessoa ou pode ser um trabalho, um projeto, um sonho que você quer ver muito se realizar na sua vida e que você está trabalhando arduamente, constantemente nos últimos meses ou anos para que isso floresça, para que isso nasça. Aqui com a grama é algo que ainda não floresceu, né? É algo que ainda não frutificou. Está no raso. A grama, ela tem um limite, um platô de crescimento, né? Ela não chega a ser uma árvore frondosa. Então aqui você está no iniciozinho de algo. De algum trabalho, de algum projeto, de algum estudo, ou no início de algum relacionamento. E você está regando, você está nutrindo, você está cuidando com todo amor, com todo cuidado, com todo zelo, para que isso saia do patamar de grama, que é aquele limite bem restrito, e se torne uma árvore frondosa que cresça, evolua, floresça e frutifique, para que você colha esses frutos. E por isso que você vem, ultimamente, numa constante dedicação, empenho, esforço, para que isso se desenvolva, para que isso renda bons frutos lá na frente. E aqui também representado pela criança, né? Inícios. Início de uma jornada, início de um novo trabalho, de um relacionamento. Algo que está ainda na fase infantil, na primeira infância. É algo muito jovem, é um projeto muito jovem, inicial, ou uma ideia que você está começando a dar os primeiros passos. É algo que ainda tem uma certa imaturidade, inexperiência, justamente porque está no início. Mas a criança, ela tem também a sua fase natural, o seu ciclo natural, né, de pré-adolescência, adolescência, jovialidade, fase adulta, meia-idade e velhice. Então, assim como a criança, o seu projeto, o seu sonho também vai se desenvolver, também vai evoluir, progredir passo a passo, ciclo após ciclo. Aos poucos, não é da noite para o dia que uma criança se torna um adulto. Leva anos. Então leva um tempo. E por isso mesmo você não pode desistir. Você precisa persistir e ter paciência. Respeitar os ciclos naturais. Respeitar os processos. E viver cada um deles sem interromper. A gente, quando é criança, a gente quer logo ser adolescente, quer logo namorar, quer logo fazer coisas de adulto. E quando a gente chega na fase adulta, a gente quer voltar a ser criança, porque a gente percebe e olha para trás e vê que não aproveitamos como deveríamos ou como poderíamos. Tivemos a chance nas mãos para aproveitar a fase, para brincar, para curtir, para viver a inocência, a pureza, a despreocupação, né? Porque a criança ela não tem obrigações, não tem grandes responsabilidades. O único a fazer que ela tem é brincar, é se divertir, é se alegrar, é trazer graça, leveza. Então aqui também, alguns de vocês estão querendo ou atropelando mesmo processos, querendo pular fases. Você está no início, mas você já quer chegar no topo muito rápido. Você não está dando tempo ao tempo, você não está aproveitando cada ciclo, cada fase desse trabalho, desse sonho, disso que você está desenvolvendo e executando. Então não force a barra aqui, não atropele os processos, não pule etapas, não force prazos, resultados. Não seja uma criança que quer viver e fazer coisas de adulto. Brinca, se divirta. Por isso que eles trouxeram aqui a importância e a necessidade de você trazer a frequência da alegria para a sua vida, a frequência do humor e da motivação, que são frequências, inclusive, altíssimas, se você der uma olhada na escala do David Hawkins.
Está lá quase no topo, né? Junto com o amor, a paz e a iluminação. E por isso que as crianças entram no reino dos céus, porque elas vibram altíssimo. É uma pureza, é uma alegria, é uma inocência que é sublime, é crística quase, né? De tão cristalina que é. Não há maldade, não há emoções negativas, na maioria das vezes. Então é esse padrão emocional de positividade, de otimismo, de entusiasmo que você precisa sustentar e manter. Não deixe que o cansaço te derrube. Não deixe que o progresso, que pode estar sendo lento, te desanime. Compreenda que você está na fase infantil, no início, e que isso irá se desenvolver no tempo certo. E aqui a criança, apesar de estar com uma jardineira, que é algo bem comum, ela tem asas. E isso me traz um potencial. Apesar de estar vivendo na matéria, ela tem asas. Apesar de estar encarnada, ela é um ser etéreo, um ser angélico. Assim como você. Você é um espírito vivenciando uma experiência humana, carnal, material. Então é necessário também equilibrar esses dois polos, essa dualidade de luz e sombra, de dar e receber, como a gente viu, da matéria e do espírito. Não prenda a balança somente para um lado. Não seja tão materialista, mas também não se abnegue. Exclua da sua vida o dinheiro, a matéria, o trabalho, o realismo. Pés no chão e a cabeça conectada, que é o chakra coronário, conectada com o céu. Então o seu chakra básico, os seus pés fincados na terra e o seu coronário, a sua mente, idealizando o etéreo, o sublime, o espiritual. E as duas coisas conectadas e não separadas, unidas, juntas, trabalhando em conjunto. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. E vice-versa, né? Busque equilibrar essas duas coisas. E outro ponto que essas asas me trazem é o potencial, como eu falei. O potencial desse seu projeto, o potencial do seu sonho e o seu próprio potencial. Por mais que você se veja ainda, por mais que você se inferiorize ou se veja como um ser imaturo ainda, muito jovem, pela mentalidade ou pela idade mesmo, por mais que você se considere muito pequeno diante da vida, diante dos obstáculos, diante dos seus desafios, você tem grande potencial aqui. Não importa a sua inexperiência, ou a sua jovialidade, ou o fato de você estar começando do zero, ou estar muito no início, ainda não tem muita bagagem, muita garantia. Não importa, aqui você tem grande potencial, potencial de ascender grandemente, de voar mesmo. De ter a sua liberdade financeira, emocional, profissional, de ter a sua independência. O grande salto da criança é justamente a independência, né? Porque quando ela está na fase infantil, ela depende de tudo. Ela depende do adulto para tudo. E as asas, ela representa essa liberdade em todas as áreas. Financeira, profissional, geográfica, emocional. E também a autossuficiência, a autonomia. De poder voar, de poder andar com as próprias pernas. Então aqui vocês também querem a sua independência. Querem as suas coisas, querem fazer o seu, conquistar o seu, com o seu esforço. Pode ser que vocês sejam muito orgulhosos, né? Gostam das suas coisas com a sua assinatura embaixo. Não quer que algo seja lhe dado de bandeja, de forma muito fácil. Vocês acreditam que o que é bom, o que é válido, o que é sólido, é conquistado e não ganhado. E é conquistado de forma árdua, suada. Porque isso carrega um mérito, carrega um orgulho de bater no peito e falar: fui eu que fiz, fui eu que conquistei, fui eu que construí esse império. Isso é meu, eu conquistei com o meu dinheiro, eu comprei com o suor do meu trabalho. Então pode ser que você tenha essa crença mesmo do esforço, né? Do empenho e da independência. Seja consciente ou inconsciente essa crença. E aqui ela está calçada com botas marrons. Isso me traz
a solidez, a estabilidade, a estrutura, a segurança, seja profissional, seja financeira, emocional, familiar. Então aqui vocês estão construindo algo que seja sólido, que tenha bases firmes, alicerces fortes, que te traga no futuro a estabilidade e a segurança que você precisa, que você deseja. Você quer construir algo que seja o seu porto seguro, a sua rocha firme. Pode ser a construção de uma família, pode ser a construção da sua empresa, ou do seu patrimônio, ou matrimônio para aqueles que querem construir família. Então o que vocês precisam da segurança, vocês precisam da estabilidade para se sentirem seguros, para se sentirem calmos, tranquilos e para elevar a sua energia. Quando você se sente inseguro, seja por falta de dinheiro, por falta de amor, seja num relacionamento que te traz insegurança, que te traz medos, receios, você abaixa a sua frequência, você se sente muito recuado, amedrontado, e isso te desanima, né? Te desmotiva, te entristece. Aqui a segurança para você é muito importante. A segurança, a estabilidade e a independência. A liberdade também. Então aqui não importa o tempo que leve. Mesmo que o progresso esteja sendo lento, você vai conseguir. Você tem grande potencial, isso que você está criando, está desenvolvendo, está no início, tem grande potencial de ascensão, de progresso. Então confie em si mesmo, confie nisso que você acredita, na sua verdade, pois vai dar muito certo. Vamos ver o que mais para vocês com o tarô dos anjos. E olha aqui embaixo, a carta da roda da fortuna com o arcanjo Miguel. Momento de mudança positiva. Uma situação avança repentinamente. A sorte está do seu lado. O que eu falei? Aqui com a roda da fortuna tem algo que vai mudar e avançar repentinamente. Eu falei do progresso lento, pode ser que vocês estejam considerando que esteja demorando muito para isso se desenvolver, para essa vitória chegar, para essa conquista aparecer na sua vida, mas vai avançar repentinamente. Quando você menos esperar, isso vai ter um progresso significativo, viu? Haverá uma reviravolta, algo mudando da noite para o dia. Se você estava lá embaixo da roda, você vai para o topo. Um giro, uma mudança de 180 graus. Muito significativo. O destino, a sorte está do seu lado. Então confie. Confie em Arcanjo Miguel, peça a proteção dele, faça a oração dele. Os 21 dias de Arcanjo Miguel, se conecte à energia de Arcanjo Miguel. Acenda uma vela de cor azul escura, esse azul aqui. Azul índigo, né? Ou azul marinho. E intencione essa vela para Arcanjo Miguel. Faça a oração dele. Peça proteção, peça auxílio. Existe também aqui algum aspecto ou trânsito astrológico que vai favorecer essa reviravolta. Esse giro, essa mudança repentina, esse avanço rápido de uma hora para outra. Consulte um astrólogo de sua confiança, dá uma analisada aí na sua revolução solar, no seu mapa astral. Pode ser que esse ano de 2026 para você traz grandes novidades, grandes mudanças positivas que vão te favorecer, que vai favorecer esse sonho de se realizar mais rápido do que você imagina. Pode ser que você esteja considerando que esse sonho, esse projeto vai demorar muito, vai levar anos, quando na verdade pode ser que leve só meses, né? Alguns meses. E para você atrair mais rápido, para você acelerar esse processo, eleve a sua vibração. Vibre na alegria, no otimismo, na motivação, no entusiasmo. Quanto mais você se manter alegre, confiante, animada, motivada, sorridente, mais você atrai, mais você acelera esse processo. Anjos e arcanjos, mensagem para o grupo de número 1. O que mais para eles, para esses próximos 7 dias? Seis de espadas. Aqui realmente vocês estão em um processo de mudança mesmo, né? De transição, de travessia, saindo de águas turbulentas
para águas mais tranquilas, saindo de um ambiente de círculos sociais, de relações, de algum trabalho caótico, conflituoso e transicionando para algo muito melhor, muito mais harmônico, muito mais equilibrado que a gente viu aqui. Aqui vocês estavam vivendo uma dinâmica conflituosa e desequilibrada, turbulenta, caótica e que não estava te fazendo bem. Para alguns aqui, relações tóxicas, abusivas, um ambiente de trabalho tóxico, conflituoso, competitivo, relações desiguais, relações que só te sugavam, que te faziam muito mal. E aqui vocês já estão nesse movimento de sair dessa dinâmica, ou desse ambiente, ou desse círculo social e atravessando para algo muito melhor. Uma fase muito melhor, uma relação muito melhor, um trabalho. As coisas estão melhorando. Aqui é o fim de uma situação difícil e uma mudança significativa na sua vida. E os próximos 6 dias para vocês vão ser de grande importância, de grande valia, porque vai representar justamente essa travessia, né? Essa transição de algo ruim para algo muito melhor. E você também vai sentir o peso, o fardo, a sobrecarga se dissipando nesses próximos 6 dias. Por isso esse cansaço, né? Esse esgotamento. Eu vejo também que vocês estavam sofrendo uma certa interferência externa de pessoas negativas, pessoas conflituosas, pessoas que não têm um padrão energético, mental saudável, realmente que não te faziam bem, que só drenavam a sua energia. Você estava em um ambiente, convivendo com pessoas, seja familiares, ou seja uma relação afetiva, ou colegas de trabalho, encaixe na sua realidade, para cada um vai ser diferente. Mas aqui há um grupo, ou uma pessoa em específico, ou um ambiente que não estava te fazendo bem, definitivamente. Só te drenava, só te sugava, abaixava o seu padrão energético, te colocava lá embaixo, te cansava, né? Nesse movimento de drenar a sua energia, de sugar, você se desanimava, você pensava em desistir. Essas interferências externas, psíquicas, negativas, estavam interferindo no seu sonho, estava interrompendo a realização do seu sonho, a materialização dele na sua vida. E por isso pode ser que estava demorando tanto, né? Para isso acontecer. Por conta de tanta interferência, por conta de tanta negatividade. É uma nuvem escura, nebulosa sobre você, sobre o seu campo. E quando você decide sair disso, se afastar, porque aqui há de fato um afastamento, pode ser um fim de um relacionamento, um término, pode ser o corte de uma relação, seja de um familiar, de um parente ou de uma amizade, você cortando o laço, cortando o vínculo, ou até mesmo bloqueando essa pessoa das suas redes sociais, do seu convívio, ou uma demissão aqui, você saindo de um emprego que não te fazia bem. Há um afastamento aqui, um corte, a partir de uma decisão que você toma, e você, nesses próximos 6 dias, depois desse fim, você começando a melhorar aos poucos, a sua energia voltando ao equilíbrio, você entrando nos eixos novamente, você se reconhecendo novamente. Aqui você estava numa mistura muito doida de energias externas com a sua própria energia, como se houvesse mesmo um conflito, um embate, uma briga do seu eu superior tentando se elevar, tentando se manter bem, com a interferência de outras pessoas no seu campo. E essa briga constante, por isso esse cansaço, né? Você é exausto aqui, de tanto lutar com o invisível, com energias. Aqui vocês podem ser pessoas sensíveis, né? Empatas, ou que têm uma intuição muito aguçada. E essa sensibilidade te prejudica nesses momentos, né? Quando você tem contato com pessoas negativas, com pessoas com padrões tóxicos, de escassez, padrões emocionais extremamente nocivos, doentios. Vocês são como crianças, né? Você carrega dentro de si, na sua essência, no seu eu superior, uma pureza, uma inocência, uma alegria. E olha a diferença dessas duas cartas, né?
Aqui uma carta com cores vibrantes e coloridas, alegres, e aqui o ambiente que você estava, um ambiente escuro, nebuloso, com cores terrosas. E olha aqui, né? Representando a alegria, a pureza e a vibração elevada, né? Cores vibrantes trazem esse padrão elevado. E aqui muita sujeira, muita escuridão, negatividade, um limbo. Então aqui esse ambiente, essa relação, essas pessoas não faziam parte da sua energia, não tem nada a ver com você. Não tinha nada a ver com quem você é em essência. Você é alguém que carrega uma pureza de criança, uma vibração elevada, um padrão energético muito acima daquilo que você estava vivenciando, ou do ambiente que você estava, das pessoas que você estava convivendo. E é aquilo, né? A gente é a média das 5 pessoas, no mínimo, de quem a gente convive. E aqui com o número 6, vocês estavam convivendo aí com no mínimo 6 pessoas. Pode ser que uma esteja no seu trabalho, a outra como parceiro afetivo, mais 3 na empresa que você trabalhava, mais 4 na família, juntando a média 6 pessoas na sua vida que só te drenava, só te sugava. E quando você decide se afastar desses ambientes, desses locais, dessas pessoas, você volta à pureza novamente, você purifica a sua energia, porque estava suja, estava comprometida. O seu campo áurico estava completamente comprometido e impregnado, né? Cheio de pontinhos pretos e buracos também. Havia muito limbo, muita sujeira mesmo, energética, por conta da interferência e do contato com essas pessoas. E também porque você, de uma certa forma, abriu brecha, né? Você deu espaço para que essas pessoas te invadissem, para que essas pessoas soubessem da sua vida, ou tivessem algum contato com você, seja direto ou indiretamente. Então a culpa nunca é só do outro. A gente também tem a nossa parte de responsabilidade. Não se trata aqui de culpa, se trata de responsabilidade mesmo. Então aqui, de uma certa forma, você abriu uma brecha. Uma brecha para que esses ambientes, essas pessoas entrassem e invadissem o seu campo e sujassem a sua energia. E aqui um 8 de espadas, exatamente. É isso, o seu padrão mental permitiu que essas energias adentrassem o seu campo, interferissem na sua qualidade de vida, na sua saúde energética, no seu equilíbrio. E aqui também vocês estavam com uma mentalidade negativa sobre si, sobre a realidade, sobre as circunstâncias, sobre a vida, no geral. Você estava enxergando tudo muito escuro, muito negativo mesmo. Estavam muito aprisionados mentalmente num ciclo repetitivo de pensamentos intrusivos, negativos, pessimistas, uma falta de autoconfiança, um medo de agir. E esse 6 de espadas representa também você saindo desse padrão mental e emocional de negatividade. Então, para alguns, pode ser uma mudança física mesmo, de trabalho, de casa, de ambiente. E para outros, uma mudança mental e emocional, de padrão mesmo. Onde você finaliza uma fase de pensamentos pessimistas que te aprisionavam, que te limitavam. Muitas crenças limitantes aqui, muitas ilusões, muitas verdades irreais que você acreditava e que não fazia o menor sentido. E principalmente falta de autoconfiança. Medo de dar o primeiro passo, medo de tomar a iniciativa, não confiando em si mesma, no seu próprio poder. E aqui embaixo um valete de paus. Você retomando a sua energia, a sua vitalidade, o seu entusiasmo, a sua alegria, como a gente viu aqui. Vocês estão numa transição
de um padrão mental negativo, onde você não confiava em si mesma, não confiava no seu projeto, no seu trabalho, no seu próprio sonho, na realização dele, achava que não era possível, que não era para você, que você não era merecedora. Você saindo dessa mentalidade pessimista, desses medos, dessas crenças limitantes que te impediam de agir, te impediam de seguir em frente e indo para uma fase muito mais harmoniosa, onde você retoma o seu entusiasmo, a sua autoconfiança, a sua criatividade, originalidade, a sua força vital para poder seguir em frente. E aqui os dois cavalos, né, os dois unicórnios estão seguindo em frente, né? Olha aqui, os dois estão tomando as rédeas da própria vida e tomando a iniciativa. Estão à frente da própria vida. Aqui também vocês estavam muito limitados e recuados, retraídos ou estagnados, sem agir por medo, por insegurança, por falta de autoconfiança e por ilusões mentais, mentiras que o seu ego, que a sua mente estava criando, historinhas ilusórias e reais, e você acreditando. E você se deixando levar por esse pessimismo. Vamos ver o que mais com outro deck. Aqui você precisa retomar o seu poder, a sua confiança, a sua alegria, a sua criatividade, a sua coragem, ousadia, ser mais destemido, ser mais aventureiro, não ter medo de agir, não ter medo de se jogar, de se aventurar, de se arriscar. Quatro de paus. Conquista, vitória e realização. É isso que te espera. E muita estabilidade e segurança emocional, profissional e financeira. Só confirmando o que a gente viu, né? O que eu falei. Aqui confie, pois você irá conseguir conquistar e ter essa vitória nas mãos. Ter essa realização profissional após uma jornada desafiadora, um trabalho árduo, mas com constância, com dedicação. Vocês vão conseguir concluir esse projeto, esse trabalho de forma bem-sucedida, com êxito. E no final vão celebrar, vão comemorar com aqueles que você ama e com aqueles que contribuíram na sua jornada essa realização, essa conquista. Aqui há muito a se celebrar, há muito para ser grato. Então já comece a agradecer desde já. Mesmo que isso ainda não tenha se materializado, já comece a agradecer. Já comece a celebrar, a comemorar essa vitória, pois ela é certa. E sim, vocês vão conseguir conquistar as suas coisas, a sua independência, a sua segurança, após uma longa jornada, após muito esforço, muito trabalho, muito empenho, e vai valer a pena. No final vai valer a pena. E aqui uns 5 de ouros, né? Toda a escassez, toda a restrição, a crise, a dívida ou a doença, todo esse padrão negativo, essa limitação, as preocupações em torno do dinheiro, em torno das finanças, do seu profissional, isso irá finalizar, isso irá cessar. Mas também é necessário você fazer a sua parte. Sair desse padrão mental de escassez. Vibrar na abundância, na prosperidade. E você faz isso estando alegre, motivado, bem-humorado, otimista, esperançoso e autoconfiante. E aqui de volta, de novo, o valete de paus que saiu lá no outro deck, né? Aqui com ele, eu vejo que vocês vão conseguir retomar a sua alegria de volta, a sua vitalidade, o seu entusiasmo. A sua criatividade irá voltar, o seu bem-estar, a sua saúde, a sua paixão pela vida, a sua coragem e principalmente o seu bom ânimo para poder seguir em frente, para poder enfrentar o que precisar ser enfrentado,
para quebrar essas ilusões, para vencer a sua própria mente. Aqui a sua mente é o seu maior inimigo, é o seu maior sabotador. Então é preciso cuidar muito da sua saúde mental, dos seus padrões, das suas crenças, daquilo que você tem como verdade, pois pode ser ilusório, pode ser irreal e pode estar te aprisionando. Então é preciso rever e virar essa chave interna, mudar os seus padrões mentais, transmutar essas crenças limitantes em crenças libertadoras, que ao invés de te restringir, te liberta, te faz voar, levantar voo e ir longe. Erga a cabeça e siga em frente. Vamos agora ao seu conselho final. Mensagem final para o grupo de número 1. Arcanjo Zadkiel. Clare a audiência. Observe a orientação amorosa que você ouve dentro de sua mente ou de outras pessoas. A gente acabou de ver, né? A sua mente é o seu centro. O todo é mental. E isso é uma lei universal. Então, tudo que a gente cocria na matéria física, na realidade física, antes foi idealizado na nossa mente. E por isso a necessidade de você cuidar dela. Aqui vocês têm a habilidade, o dom da clareaudiência. E nesses próximos dias você estará recebendo orientações amorosas de Arcanjo Zadkiel através de telepatia, ou intuição, ou inspiração, alguma ideia brilhante, alguma canalização. Então observe e fique atento às mensagens que chegam na sua tela mental, como intuição, como inspiração, como ideia, como criatividade, mas não só de Arcanjo Zadkiel e do seu anjo da guarda, da sua equipe espiritual, mas também de outras pessoas. Alguém que vem e te dá um conselho, algum profissional, ou algum amigo, algum familiar. Preste atenção ao que essa pessoa irá te dizer, pois é uma orientação amorosa. É alguém que te quer bem, que quer te ver bem, e que vai te dar uma direção que vai ser muito favorável, que vai te beneficiar bastante. E faça a oração também de Zadkiel, do Arcanjo Zadkiel, nesses próximos dias. Se conecte à energia dele, para que ele te abençoe nessa semana. Certo, grupo 1? Então foi essa a mensagem de hoje para vocês. Espero que tenham gostado. Gratidão por sua presença aqui. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre com você. E eu te encontro na sua próxima leitura. Tchau, tchau. Olá, grupo de número 2. Boas-vindas ao canal. Aproveite este momento para você relaxar, desacelerar, silenciar a sua mente e se conectar com o seu anjo da guarda. Convoque a presença dele para estar junto a você neste momento. E vamos ver com o oráculo dos anjos qual a mensagem inicial que o seu anjo da guarda te revela para esses próximos 7 dias. Mensagem para o grupo de número 2. Primeiro, vou ler a tradução para vocês. Tenha confiança. Seguir em frente não exige necessariamente que você tenha confiança em si mesmo. A confiança em Deus é suficiente, juntamente com o conhecimento de que Deus trabalha através de você e com você em todos os sentidos. Apoie-se em nós se sua confiança vacilar, e nós fortaleceremos sua coragem e fé. Então, grupo 2, aqui o seu anjo da guarda pede para que você tenha confiança. Confiança em si mesmo e em Deus, no agir dele sobre a sua vida. E mesmo que você não consiga no momento ter confiança em si mesmo por conta de alguns infortúnios e desafios no caminho que você esteja enfrentando, que pelo menos você tenha confiança em Deus. A confiança nele já é suficiente, mesmo que você inicialmente não tenha sobre si mesmo ainda. Até porque a confiança em si mesmo
é algo gradativo que vamos ganhando aos poucos, ao longo dos anos. Essa autoconfiança inabalável que tanto se fala, né? E que a gente precisa desenvolver. É algo, sim, muito valioso que todos nós devemos ter e fortalecer isso dentro de nós. Então, mesmo que você ainda não tenha isso muito desenvolvido dentro de si, seja algo seu ou algo pontual neste momento que você esteja vivenciando, que pelo menos você tenha confiança em Deus, que pelo menos você acredite no poder dele e no mover dele na sua vida. E é claro que você pode pedir auxílio à sua equipe espiritual, ao seu anjo da guarda, pedindo para que eles fortaleçam a sua coragem e a sua fé. Quando a sua confiança vacilar, quando você sentir que sozinho você não consegue, você pode e deve pedir ajuda e chamar por eles, pois eles estarão e virão ao seu auxílio. Tenha certeza disso. Você não está só, você nunca esteve só. Você é muito amparada espiritualmente. Inclusive pela força e pela energia da Mãe Gaia. Aqui ela está rodeada de natureza, com os pés na água. Me lembrei da Branca de Neve, né, que tem muito essa conexão com os animais, com a natureza, justamente por essa pureza, esse coração puro, inocente, onde não há maldade, onde não há um coração escuro, e sim a beleza, a vida, o amor incondicional pela natureza, pelos animais, e essa conexão como se você fizesse parte do todo. E de fato você faz, você é o todo. Você compõe o universo, a natureza, eles fazem parte de você e você faz parte também deles. E todos nós somos um, né? Todos nós estamos em comunhão, convivendo em comunhão e em fraternidade. Ou pelo menos é o que deveríamos fazer, né? Aqui também você precisa se conectar mais à natureza, estar mais em contato com a terra, com a água, andar descalço na grama, tomar um banho de mar, um banho de cachoeira, fazer uma trilha, acampar, viajar para o litoral, ou fazer passeios ao ar livre. Aqui você carrega uma beleza muito singular, muito original e muito natural. É algo muito de dentro para fora. Não é forçado, não é artificial. Você carrega essa beleza interior, essa beleza que transmuta ambientes, essa natureza dentro de si, que se conecta com a natureza externa. E pessoas assim carregam também uma abundância, uma prosperidade. Essa carta também me lembrou muito o arcano maior da Imperatriz. Então vocês são mulheres ou homens de energia feminina que trazem dentro de si essa feminilidade, essa beleza natural, essa graça do feminino. Possuem um divino feminino muito forte, potente, aprimorado, aflorado. E por isso mesmo que vocês são pessoas abundantes, vocês são pessoas prósperas. E se eles pedem para que você tenha confiança em si, ou pelo menos em Deus, significa que vocês estão passando por um momento de falta de autoconfiança, ou até mesmo de um complexo de inferioridade, onde vocês estão se sentindo feias, descuidadas ou escassas, que é todo o oposto do que eu acabei de dizer. Vocês sentem que há uma falta de dinheiro, uma falta de amor, uma falta de cuidado, de relações saudáveis. Há aqui uma escassez e uma falta de autoconfiança, um medo de agir, crenças limitantes que você traz dentro de si e que é preciso reverter isso. É preciso transmutar, porque você é o completo oposto. Você é a personificação da prosperidade, da abundância, da beleza, da feminilidade, da criatividade. Tudo em você é farto, é abundante, é saciável. Você é o oposto da escassez, da falta, do que é feio. Então não condiz contigo vibrar nessa energia de falta de autoconfiança, de complexo de inferioridade. Se você está se sentindo feia,
se você se sente descuidada mesmo, é hora de você voltar-se para dentro, ter mais vaidade, cuidar mais de si, ter práticas, rituais, rotinas sagradas, rotinas de autocuidado, principalmente. Cuidar do cabelo, sobrancelha, unha, pele, corpo, alimentação, exercício físico, água, sono, coisas básicas e óbvias que a gente sabe que precisa ser feito, mas que a gente acaba se descuidando mesmo e se deixando levar pela correria do dia a dia, né? Principalmente se você é mãe, se você é esposa, se você cuida do lar. Então é toda uma sobrecarga e ainda mais trabalha fora, né? É uma jornada tripla. Então, para vocês que têm essa jornada tripla, que tem esses fardos, essas obrigações, responsabilidades, você está se deixando, você está se abandonando, se desleixando também, né? É preciso cuidar mais de si. É preciso nutrir mais o seu corpo, retomar a sua vaidade, porque isso te alegra, isso te faz bem, cuidar de si. E isso te torna capaz de cuidar dos outros. Se você não está bem, a sua família, a sua casa, o seu relacionamento, os seus filhos não vão estar bem, porque você é o pilar. Você é a força motriz, você é a beleza por trás. É a energia espiritual, etérea. Por isso essa conexão com Mãe Gaia, vocês têm uma energia maternal, mesmo sendo ou não mãe. Pode ser mãe de pet, mãe de filhos humanos, não importa. Você carrega consigo essa energia maternal de nutrição, de cuidado, de criatividade. Então é preciso retomar isso. Se você tem abandonado e deixado de lado a sua energia feminina, a sua feminilidade, a sua criatividade, os seus dons, talentos, é hora de retomar isso o mais rápido possível. E confiar em si mesma, na sua força, no seu poder, nos seus dons, talentos, na sua capacidade, habilidades. Você pode e consegue fazer tudo o que quiser. É só aprender e praticar. E eu sei que com a correria, a gente acaba se deixando de lado mesmo. Então reserve um tempo para si cuidar também. Cuide primeiro de si, para que assim você tenha condições de cuidar dos outros. Pode ser que você esteja fazendo o inverso, cuidando só dos outros e esquecendo de si, se deixando por último lugar, não se colocando como prioridade. Você coloca a sua casa, o seu marido, os seus filhos, o seu trabalho, os seus sonhos, coloca tudo, a sua família, pais, mães, irmãos, tudo em primeiro lugar e você na última posição da fila, da lista. E isso não pode acontecer. Você tem que estar em primeiro. Abaixo de Deus, é óbvio, mas você precisa estar em primeiro. Para que assim você se fortaleça, cuidando de si, nutrindo a si, se embelezando, cuidando da sua alimentação, do seu corpo físico, cuidando também da sua saúde espiritual e energética. A partir daí, você cuidar dos outros. Porque aí você se fortalece e tem condições de cuidar dos outros. Se você faz um movimento inverso, aí você se drena. Você se sente cansada, você se sente feia, esgotada, descuidada. E isso te enfraquece. Você precisa estar em constante contato com a prosperidade, a abundância, a beleza, a natureza. E colocar todos os seus planos criativos em prática. Não deixá-los guardados na gaveta, não. Ou só no papel. Nutrir os seus hobbies, nutrir as atividades que você ama. Se você gosta de cozinhar, se você gosta de desenhar, se você gosta de jardinagem, cultivar flores, folhagens em casa. Não importa que o seu hobby. É preciso praticar. Se você deixou isso engavetado, algum projeto criativo, algum sonho, é hora de retomar. E é momento de se colocar em prioridade e confiar em si. A sua falta de autoconfiança, o seu complexo de inferioridade é porque você não se prioriza. Você não se cuida como deveria. Você não se embeleza. E não precisa aqui de muito, como eu falei, você tem uma beleza natural. Uma beleza única, original, autêntica. Que é só sua. Você não precisa de procedimentos mirabolantes, estéticos. Muitas vezes você nem precisa de dinheiro
de grandes quantias de dinheiro para poder estar bonita, estar bem consigo, com o seu corpo. Você consegue ser bonita no simples, fazendo o básico, o mínimo, mas fazendo, você já consegue se destacar. Não pode ser que nem o mínimo você esteja fazendo, nem o básico. E é preciso rever isso, urgentemente. Vamos ver o que mais para vocês com o Tarô dos Anjos. E olha só o que caiu aqui, ó. Caiu duas cartas. O que eu falei? A Imperatriz, olha só, hein? Só para confirmar. E o 10 de ouros. Aqui vocês priorizam muito a família, a casa, ou o trabalho. Tudo menos você, né? Tudo menos você. Você sempre se colocando em último. Sempre se abandonando. Direto ou indiretamente. Isso não pode acontecer. Porque isso te enfraquece. E olha aqui, né? A natureza, as cores vibrantes. Você tem muita conexão com Gaia. Muita conexão com a Mãe Terra, a Mãe Natureza. E aqui a Imperatriz rodeada de animais. De novo, tá vendo? A Branca de Neve. Tudo a ver com essa carta aqui. As duas rodeadas de animais, de natureza, no meio da floresta. E de novo, antes que vocês me falem, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições financeiras de fazer procedimento estético, de contratar uma prestação de serviço, X, Y. Aqui você consegue estar bonita, estar bem, estar em ordem, alinhada, com pouco, no simples. Fazendo o básico, o mínimo, você já consegue se destacar. Repito aqui. Tá? Antes que vocês deem essa desculpa e essa justificativa. Você já tem uma beleza natural. É uma beleza que irradia, que vem de dentro para fora. Justamente por conta dessa conexão abundante que você tem com Gaia. Essa feminilidade aguçada. E essa maternalidade, essa nutrição. Aqui também você tem conexão com o Arcanjo Gabriel. Então nesses próximos dias faça a oração de Arcanjo Gabriel, se conecte a ele, acenda uma vela branca para ele, intencionando essa vela para Arcanjo Gabriel e peça ajuda, peça auxílio para que ele retome a sua coragem, a sua fé, a sua autoconfiança. E aqui, se você é solteira, ainda não é mãe, ou está em um relacionamento, mas ainda não é mãe, existe filhos no seu caminho. Existe essa missão maternal no seu caminho. Seja concebendo, seja adotando, ou sendo mãe de pets, né? Porque tem vários animais aqui. Então, se você tem o desejo de ser mãe, aqui é uma confirmação. E para aquelas que não desejam, há dois cenários. Você pode mudar de ideia no futuro, ou você vai se manter nessa ideia de não ser mãe, mas será mãe de pets, de vários pets, né? Ou cuidar de uma ONG, ajudar uma ONG que resgata animais. Pode ajudar de maneira voluntária, trabalhando mesmo, ou financeira. Você financeiramente ajudando essa ONG, esse local que faz esse trabalho de resgate, de auxílio, de cuidado com animais. Animais selvagens, silvestres ou domésticos. Mas aqui muito forte animais selvagens, né? Aqui eu indico vocês a conhecerem o Rancho dos Gnomos e também o Vale da Rainha. Também tem o Santuário dos Elefantes. Tem muitas instituições e organizações que resgatam animais que fazem um trabalho extraordinário e sério, honesto. Então aqui pesquisem o Rancho dos Gnomos, o Santuário Vale da Rainha, porque eu acredito que vocês irão se identificar e vão gostar bastante do trabalho que eles fazem. É sublime o que eles fazem. E aqui com 10 de ouros não tem jeito. Para as solteiras, vocês vão construir família. Você vai ser mãe, vai ter um matrimônio, ser uma esposa. Aqui no seu futuro há muita estabilidade e segurança financeira, emocional, familiar.
Você construindo família mesmo, não tem muito o que dizer aqui. Tendo animais, tendo filhos, tendo uma casa, um lar feliz, uma família feliz, além da segurança financeira, da prosperidade, da abundância que você vai ter. E vejo que essa união, esse casamento, esses filhos, essa vida familiar feliz vai contribuir muito na sua prosperidade e na sua abundância financeira. A sua carreira vai dar uma guinada, uma ascensão, porque você vai estar feliz, você vai se sentir muito completa, muito amada, não só pelos seus filhos, mas pelo seu esposo, pelo seu círculo social, né, pela sua rede de apoio. E para aquelas que já estão em um matrimônio, em um casamento, já são casadas, já têm filhos, já têm essa rede de apoio construída, sólida, nessa semana vocês estarão mais unidos do que nunca. Os laços irão se fortalecer. Vocês vão viver momentos extremamente felizes, de abundância, de fartura, de saciedade. Você vai se sentir muito segura, muito amada, muito querida, reconhecida, valorizada. E há uma sensação de cheguei lá, venci na vida. O meu maior presente é a minha família, é o meu casamento, são os meus filhos. Essa semana vai ser a confirmação para você de que você está no caminho certo, no momento certo, com as pessoas certas, dentro da sua linha de destino. Tudo muito harmonizado, tudo muito encaixado. Há muita satisfação e plenitude, além da segurança e da estabilidade. Nada te falta, ou nada te faltará. Você é completa, saciada, plena, com todas as suas necessidades emocionais e materiais sendo supridas. Então não tem aqui com o que se preocupar. Se você está solteira, ou se você ainda não tem essa realidade concretizada na sua vida hoje, daqui a 3 anos você vai estar com essa realidade materializada na sua vida. Essa realidade de prosperidade, abundância, segurança e vida familiar feliz. Dentro de um matrimônio com filhos, em 3 anos, essa realidade vai estar desenhada na sua vida. Então tenha fé, por isso que eles pediram, tenha confiança. Acredite, pois vai dar tudo certo. E aqui, o Pajem de Espadas. Vocês muito questionadores, né? Questionando tudo e todos, a si mesmo, a espiritualidade. E vocês também muito racionais. Aqui falta fé, falta confiança, falta crença na fonte criadora. Falta também entrega, rendição. Vocês estão muito lógicos, muito racionais, muito questionadores, inquisidores, sabe? Querendo colocar tudo à prova, precisa ser tudo muito palpável, muito material. Vocês em busca de respostas e também numa defensiva, né? Aqui ela está revestida de uma armadura e com a espada na mão. Então, por tudo que aconteceu, por todas as relações que você já viveu, pelas feridas, pelas frustrações, decepções, desilusões que você já vivenciou, você está muito armada mesmo. Você está em guarda, em vigília, em alerta, pronta para qualquer batalha, pronta para qualquer desafio. E se protegendo muito, se armando e se defendendo sozinha. E aqui o seu caminho não é sozinha. O seu caminho não é dessa armadura, dessa posição de batalha, de luta. Muito pelo contrário, aqui você precisa se entregar, se render, soltar. Sair um pouco dessa defensiva, dessa vigília, porque estar em vigilância é cansativo, é doloroso, é solitário. Você precisa abandonar um pouco essa postura e se entregar mais. Confiar. Essa energia não combina nada com você. É o oposto da energia da Imperatriz. Aqui ela está com as asas abertas, representando a liberdade e a entrega ao divino, ao espiritual. A Imperatriz ela é muito conectada ao espiritual, né? E aqui há muita mente, há muita lógica, há muita racionalidade.
É o controle pelo ego. O ego medroso, que controla porque tem medo, porque quer te proteger. Aqui também vocês podem estar no início de um projeto, no início de um trabalho, no início de um estudo, de um curso, uma faculdade. Algo que você está começando a desenvolver, a executar, a dar os primeiros passos, a tomar iniciativa. É algo muito inicial, muito jovem. Pode ser alguma ideia brilhante, criativa, artística ou não. Algo relacionado à tecnologia, alguma área de estudo nova que você está se aventurando. Tem um aprendizado aqui, onde no momento você ainda se encontra inexperiente, mas que no futuro você vai conseguir adquirir excelência, né? Porque o valete, ele progride para o rei de espadas. E o rei de espadas, ele é brilhante, assim como a rainha também de espadas. É brilhante, é excelente, faz um trabalho impecável. Mas para chegar nesse topo, nesse nível de perfeição, precisa começar do início, né? Precisa começar do zero. Precisa se dar a chance de ser inexperiente, de ser pequeno para ser grande. Precisa honrar o pouco para, assim, honrar o muito. Então não se ache inferior, pequeno, porque é normal, faz parte do processo. Começar do zero e atingir um nível alto, elevado. Se permita errar, se permita estudar, se permita aprender e coloque os seus planos, os seus projetos, a sua criatividade em prática. Não fique apenas no plano das ideias. Você precisa dar vida aos seus sonhos, aos seus projetos, a tudo aquilo que você se inspira em fazer. E de novo os animais, né? Olha só a quantidade de animais em volta dela. Aqui alguns de vocês têm missão com animais, viu? Pode ser com veganismo, vegetarianismo, ou com ONGs, como eu falei, que resgatam animais. Seja você montando a sua própria ONG, ou você ajudando a ONGs que já existem, que já fazem um trabalho. Seja financeiramente ou trabalhando de forma voluntária, no presencial. Aqui vocês têm missão com animais, não tem jeito. Missão com animais e missão com a natureza. Projetos ecológicos, de meio ambiente, trabalhos e atividades ligadas a esse assunto de ecologia ambiental. Vocês precisam estudar mais sobre e se dedicar mais a isso. Vamos ver o que mais para vocês com outro deck. Inclusive, pode ser que vocês estejam curiosos com relação a esses assuntos, né? Curiosos com relação ao veganismo, com relação a projetos e a conceitos, filosofias sobre meio ambiente, movimentos como lixo zero, plástico zero, limpeza de praias também, praias, cachoeiras, lugares naturais, onde você se reúne a grupos para limpar mesmo as praias do Brasil, limpar plásticos, latinha, bituca de cigarro e todo e qualquer outro resíduo na areia das praias ou nos rios. Então, pode ser que vocês estejam curiosos com relação a isso. Se aprofunde porque você tem missão com isso, viu? Se esses assuntos te chamam, te tocam, te despertam a curiosidade, se aprofunde, pesquise, estude, vá em busca, vá atrás disso. E seja um voluntariado, faça a sua parte, contribua, pois você tem missão com isso, com os animais e com o planeta Terra, com Mãe Gaia, com a regeneração do planeta, limpando mares, rios, praias, ajudando animais, sendo vegana, vegetariana, divulgando isso. O que mais para o grupo de número 2? Dois de copas. O que eu falei? Casamento, união, almas gêmeas, parceria. Aqui veio só confirmando. Existe uma união no seu destino. Um encontro de almas gêmeas. Um matrimônio mesmo.
alguém que vem para ser o seu companheiro de vida, o seu parceiro de vida e para construir família com você. E essa união é abençoada pelos anjos e por Arcanjo Gabriel. É um presente de Arcanjo Gabriel para a sua vida, uma bênção. E olha só, o imperador. E esse parceiro é um imperador. Pode ser do signo de Áries, ou ter Áries fortíssimo no mapa astral. É uma figura de muito poder, um líder, um empresário, alguém que tem poder aquisitivo, alguém que está bem financeiramente, profissionalmente, alguém que tem estrutura, que tem estabilidade, que já construiu o seu império, o seu patrimônio, alguém que já vem pronto, que já tem consolidado e construído a sua empresa, o seu trabalho, a sua vida financeira, profissional. Alguém que é sério, mas também é muito justo, muito ético. Pode parecer um pouco turrão, um pouco emburrado, mas é só o jeito dele. É só a armadura dele, né? Aquela carapuça, aquela máscara social. Por dentro é uma pessoa amável, é uma figura protetora, provedora. E é um chefe, é líder. É dono de alguma empresa, de algum negócio, de sucesso. E aqui veio justamente o casal, né? A imperatriz e o imperador. Vocês dois vão fazer muito dinheiro. Vocês dois têm uma química e um poder alquímico quando se juntam, quando se casam, quando se reencontram nesta vida, que é surreal. Pode ser que em outras vidas vocês estiveram em cargos altos, né? Em cargos de nobreza, na mesma dinâmica, sendo marido e mulher. E agora, de novo, vocês não vão estar como nobres, mas vão estar em um patamar alto, de vida, de qualidade de vida. E por isso que eu mencionei no início que você vai ter a sua prosperidade, a abundância, aumentando e se elevando cada vez mais. Por quê? Porque esse imperador ativa em você esse poder financeiro, profissional, ativa também a sua confiança, que sozinha você não está conseguindo. Ele traz, retoma e desperta em você interiormente o seu brilho pessoal, o seu poder, a sua beleza, a sua feminilidade. Por ele ser essa figura masculina forte, ter esse divino masculino muito firme e embasado, sólido, ele traz para você os alicerces para que você seja mulher, para que você seja feminina. Então não vai ser necessário essa postura armada, em guarda, de luta, de defesa, porque, olha só, ele carrega a espada. Ele será o protetor, o provedor. Não vai ser necessário você carregar a espada. O seu papel é só cuidar, nutrir, ser feliz, ser bonita, cuidar de si, cuidar daqueles que você ama e trabalhar naquilo que você ama também. Trabalhar nos seus projetos criativos, nos seus hobbies. Aqui o cenário para vocês é lindo. Tanto no profissional, no emocional ou familiar. E no familiar. E olha o anjo atrás dele de novo, né? Não só essa relação é abençoada pelos anjos, mas esse parceiro ele é muito guiado espiritualmente. Por isso que eu falei, né? Ele pode ser muito sério, muito preto no branco, muito carrancudo, mas é só uma casca, é só uma máscara. Interiormente ele é muito espiritual ou religioso, mas ele é muito guiado espiritualmente, né? Existe um mentor e também o seu anjo da guarda protegendo ele, guiando, amparando, guiando inclusive para que vocês dois se encontrem, se reencontrem. Então o seu caminho não é sozinha, o seu caminho não é de luta, não é de batalha, não é de ser aguerrida nesse papel exaustivo, e sim de ser cuidada, de ser amada, de ser uma nutridora.
Cuidar de si primeiramente para depois cuidar dos outros. De fazer o que você ama profissionalmente. Essa figura, esse parceiro, vai carregar os pesos para que você solte e se rende. E vamos agora ao seu conselho final. Mensagem final para o grupo de número 2. Grupo de número 2. Arcanjo Metatron. Priorizar. Concentre-se em suas prioridades mais altas. Vou ajudá-lo a se organizar e se motivar. O que eu falei? Se priorizar. Se colocar em primeiro lugar. E priorizar também os seus sonhos, os seus projetos, a sua criatividade, os seus hobbies, a sua beleza, a sua saúde, tá? Se conectar mais à natureza. Além do Arcanjo Gabriel, também faça a oração de Arcanjo Metatron. Se conecte a ele, pois ele irá ajudá-la a se organizar e se motivar. Tudo a ver com o Imperador, né? O Imperador, ele é organizado, ele é centrado, focado. E é essa característica também que vocês devem ter. Se focar, se concentrar no seu, nas suas coisas, no seu corpo, na sua saúde, na sua beleza, nos seus projetos, nas suas ideias, nos seus estudos, naquilo que você está no início agora, desenvolvendo, no comecinho. É hora de se organizar e se motivar. E lembre-se da autoconfiança e da confiança em Deus, no divino. Certo, grupo 2? Então esta foi a mensagem de hoje para vocês. Espero que tenham gostado. Gratidão por sua presença aqui. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre com você. E eu te encontro na sua próxima leitura. Tchau, tchau. Olá, grupo de número 3. Boas-vindas ao canal. Aproveite este momento para você relaxar, desacelerar, silenciar a sua mente, se conectar com o seu anjo da guarda. Convoque a presença dele para estar junto a você neste momento. E vamos ver inicialmente com o oráculo dos anjos o que o seu anjo da guarda tem a te revelar para esses próximos 7 dias. Mensagem para o grupo de número 3. Primeiro vou ler a tradução para vocês. E olha só. Bênção disfarçada. O que parece ser um problema é, na verdade, parte da sua oração atendida. Você entenderá os motivos por trás da sua situação atual à medida que tudo se resolver. Confie na proteção celestial e na sabedoria infinita para atender a sua oração da melhor maneira possível. Olha só, em grupo 3, bênção disfarçada. Tem alguma situação aí que ocorreu na sua vida nos últimos dias, nas últimas semanas ou no último mês, que você acreditou ser um grande problema, que você acreditou ser o fim, ser algo destrutivo para você, para o seu trabalho, para a sua relação, para a sua vida num todo, seja lá qual for a área que isso afetou na sua vida, mas aqui os anjos enfatizam que o que parece ser um problema é, na verdade, parte da sua oração atendida. Então você pediu por algo, você orou, existe algum sonho que você deseja que se realize, mas parece que as coisas se desviaram um pouco, parece que a coisa fugiu do seu controle, ou não está acontecendo da maneira que você esperava, que você sonhava, que você criou expectativas. Só que no fundo, no final, tudo faz parte do grande e perfeito plano de Deus na sua vida. Na verdade, tudo faz parte da sua oração atendida. Para que você tenha esse sonho realizado, para que você tenha essa conquista, essa vitória sobre isso que você mentalizou, é necessário que as coisas fujam um pouco do controle. Foi necessário que isso acontecesse na sua vida, seja lá o que tenha acontecido. E é necessário você confiar. Você confiar, mesmo que tudo esteja dando errado aparentemente, mesmo que tudo esteja fora dos eixos, lembre-se que o caos serve à ordem. Confie na proteção celestial e na sabedoria infinita de Deus.
pois ele vê além da sua visão limitada. Ele tem a visão do todo, completa. E você só vê um pedacinho do caminho, enquanto ele vê toda a sua jornada, toda a sua vida, toda a sua encarnação. Então é preciso que você confie. Confie que tudo dará certo. E mesmo com os infortúnios, mesmo com as pedras no caminho, mesmo com as montanhas que você precisa escalar, no final dará certo, no final valerá a pena. E você vai compreender, quando tudo estiver sendo resolvido, você vai encaixar cada pecinha nesse quebra-cabeça, colocar cada pingo nos is e entender, ter as respostas, os porquês de por que isso aconteceu dessa forma ou por que isso não aconteceu no meu tempo, da minha maneira, do jeito que eu queria, tudo certinho. A gente rabisca, a gente planeja, mas no final Deus sempre tem algo muito melhor e muito maior para nós. Existe até uma frase que eu acho fantástica, que é: planeje e faça Deus rir. É isso. A gente faz Deus rir quando a gente planeja, né? Porque a gente tem uma visão muito limitada, muito pequena, muito restrita diante da imensidão e do extraordinário de Deus. Então tem algo aqui que você tá, se limitando, tá sonhando pequeno, tá tendo pouca fé, enquanto que a fonte criadora tem algo extraordinário para você. E para que isso aconteça, para que esse extraordinário se materialize na sua vida, algumas coisas precisam ser reorganizadas, reposicionadas, reinventadas na sua vida. E isso gera um caos. Isso gera uma bagunça. É como uma faxina que a gente faz na casa. A gente tira tudo, é aquela turbulência, é aquele caos instalado para que a gente limpe, organize, doe o que não utiliza mais, jogue fora o que não precisa, o que não serve, e no final tudo fica limpinho, organizado, em perfeito estado, cheiroso. Então aqui há uma faxina acontecendo na sua vida, onde tudo está sendo limpo, reorganizado, para que você se alinhe a esse sucesso, a essa vitória, a esse sonho que você quer que se realize. Você entenderá os motivos por trás da sua situação atual à medida que tudo se resolver. Então, à medida que for se resolvendo, aos pouquinhos você vai entendendo os porquês de algumas coisas, né? O porquê que aconteceu da forma como aconteceu. E acredite, nada é por acaso. Nada é em vão. Não existem coincidências, não existem acasos. Tudo tem um porquê, tudo tem um propósito, um sentido por trás. Mesmo que a gente não consiga entender de imediato. Mesmo que a gente não consiga enxergar inicialmente. É só preciso confiar. Esse é o papel da fé. É confiar. É soltar, se entregar, se render ao processo. Vamos ver o que mais para vocês, contar o dos anjos. Então tem algo aqui que ficou para trás, um trabalho, um projeto, uma relação, um familiar, uma amizade, seja lá o que for. Tem algo que ficou para trás e que, no fundo, é uma bênção disfarçada, é um livramento. É algo que pode ter sido doloroso do início, pode ter sido desafiador, cortante, pode ter representado uma desilusão, uma decepção, uma frustração de expectativas, uma quebra, uma ruptura, mas que no fundo, no final, é para o seu bem. É um milagre, é uma bênção, uma dádiva. Anjos e arcanjos, mensagem para o grupo de número 3, o que eles precisam ouvir e receber como mensagem para esses próximos 7 dias. E olha só a bagunça das cartas, né? Por isso que eu citei esse caos, essa faxina. Houve um caos aí na sua vida. Uma turbulência, mas que é para o seu bem, ou que foi para o seu bem. Ou está sendo. E olha só o que veio. Me lembrei da carta da torre, mas aqui veio a carta da morte, que também traz esse significado da transformação, da metamorfose,
É isso, vocês estão se libertando de algo. Algo chegou ao fim. Um capítulo se encerrou na sua vida. É o fim de uma fase, de uma situação ou de uma relação, de um trabalho. Esse livro se fechou, se encerrou. E você está se libertando. Isso se trata não só de uma bênção disfarçada, mas de uma libertação, de um livramento mesmo, né? Como eu falei. Não encare esse fim como destrutivo. Encare esse fim como libertador, transformador. Aqui, de fato, há uma grande transformação espiritual acontecendo na sua vida. E é preciso confiança, é preciso fé. De que isso vai passar e de que isso foi para o seu bem, está sendo para o seu bem. É hora de seguir em frente. Tem algo que se encerrou e que você não pode mais se apegar a isso. Se agarrar, tentar se manter nessa situação. Solta, desapegue-se, liberte-se. Permita que Arcanjo Azael faça essa limpeza. Gere essas mudanças, essas transformações. Não se prenda ao que já está falido na sua vida. E a carta da roda da fortuna com o Arcanjo Miguel. 2 arcanos maiores aqui, poderosos para você. Hein? Vocês estão em um momento de mudança, mas é uma mudança positiva. Você está se alinhando ao seu destino. A sua vida está entrando nos eixos de volta, tá retornando à sua linha de destino, ao seu propósito de vida. Pode ser que vocês estavam desviados do seu caminho, do caminho certo, da sua missão espiritual. Vocês estavam tortos, né? Nessa jornada, nesse caminho. E esse rebuliço, essa reviravolta que acontece, essa finalização, é para que você se alinhe mesmo, é para que você entre nos eixos, é para que você retome a estrada principal e não pegue mais atalhos, atalhos que te levariam ao pior, à destruição, ao prejudicial. Aqui a espiritualidade está operando na sua vida, realizando esse mover mesmo, esse agir, para te colocar no caminho certo, para te alinhar ao que é de fato para você viver. Porque senão você iria quebrar muito a cara, você iria cair muito, ia demorar muito. E tudo isso que está acontecendo é para acelerar os processos, os resultados. Não dá mais para perder tempo aqui. Por isso precisa se finalizar. Por isso chegou ao fim. Você já perdeu tempo demais. Não dá mais para permanecer nisso. Tem algo aqui que já faliu, que já se encerrou e que você não pode mais se apegar, se agarrar a isso. Solta, desapegue-se. E creia que a sorte está do seu lado, o destino está do seu lado. Aqui algo vai acontecer muito repentinamente e vai avançar também com muita velocidade. Haverá um giro de 180 graus na sua vida. E você precisa seguir esse fluxo natural e espiritual, esse mover que está te colocando na posição certinha do seu propósito de vida, da sua missão espiritual. Você está em um momento de levantar voo, de metamorfose, onde você sai do status de lagarta, presa num casulo, e você desenvolve as suas asas e fortalece elas, quebrando esse casulo. Então você está nessa fase de quebrar o casulo e levantar voo, se libertar, seguir em frente. Olha só as asas dela, né? Essa carta me parece que ela está sentada na beira da nuvem, como se fosse num precipício, num pico. Mas ela está na beira da nuvem, numa posição de prestes a ir, prestes a voar, prestes a pular, a dar um salto de fé. E as asas dela posicionadas para ela poder voar. E isso representa você, a sua energia. Você está inclinada e preparada, a postos, na beira,
para dar o salto de fé, para poder se libertar, voar e seguir em frente. Há um processo aqui poderoso acontecendo na sua vida. E aqui um 7 de espadas. Existia uma situação, uma relação, um trabalho, algo na sua vida, uma fase mesmo que você estava vivenciando que sabotava a sua vitória, sabotava a sua vida num todo, a sua felicidade, as suas conquistas e a sua liberdade. Tem algo aqui que sabotava a sua independência, a sua liberdade. Pode ser uma relação tóxica, pode ser um trabalho, uma empresa que você fazia parte. O 7 de espadas aqui nos fala de enganos, de ilusões, manipulações e algo nocivo a você, algo negativo, que te prejudicava, que te sabotava, que te manipulava, muito forte aqui, alguma relação, né? Que pode ser familiar, pode ser de amizade, colegas de trabalho e principalmente afetiva íntima. Uma relação tóxica, uma relação onde havia mentiras, traições, muita coisa embaixo do pano, muita sujeira embaixo do tapete, muita manipulação. Não há mais parceria, não há mais cumplicidade, união. Pelo contrário, há individualismo e coisas escondidas, coisas feitas no oculto, coisas não muito honestas, ou melhor, nada honestas, nada éticas. Posso sim falar de traição aqui, partindo de uma amizade, partindo de um colega de trabalho, de um familiar ou de um parceiro, dentro de um relacionamento afetivo. E a partir dessa descoberta, dessa revelação, você finalizando, né? Aqui alguns de vocês vão realmente descobrir uma manipulação emocional, mental, uma traição, um engano ou um golpe, pode ser um golpe também. Alguma coisa que estava tentando te passar para trás, seja no profissional ou no afetivo. E quando você descobre isso, quando isso se revela para você, até mesmo espiritualmente, a própria espiritualidade te mostrando isso para que você abra os seus olhos, aí você toma uma atitude. Por isso que vai acontecer tão rápido, né? Por isso que é algo repentino. Você estava apegada a uma situação que já não estava lá essas coisas, uma situação falida, algo que já não estava te fazendo bem, você tinha consciência disso, de que isso já tinha chegado ao fim há muito tempo, há um ano e meio, você já havia percebendo que essa situação não tinha mais futuro, não tinha mais como permanecer nela, já estava falida, encerrada, mas mesmo assim você foi arrastando com a barriga, né? Empurrando com a barriga, e aí acontece esse corte, acontece essa revelação da própria espiritualidade te mostrando a verdade, o real fato disso, as máscaras caindo e se mostrando de verdade para você. Só assim você toma uma decisão e uma posição. Você sai de cima do muro e faz algo com relação a isso. E finaliza, né? Corta, elimina essa situação ou relacionamento. E é algo muito rápido. É algo que vai acontecer muito rápido. Entre 10 a 13 dias. Essa revelação acontece, você finaliza e você dá a volta por cima. Não vejo também que você vai ficar sofrendo muito por conta disso. Você vai ter ali as suas 48 horas de desilusão, de tristeza, mas depois você vai sacudir a poeira e dar a volta por cima. Por isso que eles pediram para que você encare esse fim com leveza, confiando que é uma bênção disfarçada, que é uma libertação, um livramento, e que no final vai dar tudo certo. O que parece ser o fim do mundo, na verdade, é só um livramento.
A estrela. Tá vendo? Só arcano maior, poderoso para vocês. E aqui um 9 de paus. Vocês cansados, né? Vocês à beira de desistir dessa situação. Vocês exaustos, né? Já lutaram e já fizeram de um tudo para que isso permanecesse, para que isso vingasse, mas chegou ao fim. Aqui não tem mais o que fazer, não tem o que você fazer. Não tem como mais você permanecer nessa situação. Já faliu, já se encerrou. E se você não tem forças para fazer isso sozinho, a espiritualidade vai lá e vai te dar o empurrão que você precisa, sabe? Com esse tanto de arcano maior, é um mover espiritual que está acima de você, está além de você. Você não tem controle sobre isso. Não tem controle. Eu vejo que eles deixaram na sua mão. Te deram todos os sinais. Só que você olhou os sinais, as bandeiras vermelhas, e mesmo assim escolheu ignorar, escolheu permanecer, empurrar com a barriga. Então agora chegou o momento deles agirem, deles interferirem. Para o seu bem, para o seu próprio bem. Porque se deixar na sua mão, você continua. Você não tem a coragem suficiente para derrubar esse muro. Por várias questões, né? Por crenças limitantes, por falta de coragem mesmo, por achar que não consegue, por falta de autoconfiança, por medo de agir, enfim. Todos nós somos falhos, temos as nossas fraquezas, isso aqui não é uma crítica nem um julgamento. E por isso mesmo que eles estão aqui para te auxiliar e interferir nessa situação, movendo, agindo e criando um caos e trazendo uma revelação para que você, de uma vez por todas, decida finalizar essa situação. Então aqui vieram 3 arcanjos para você, arcanjo Azrael, Miguel e Jofiel, te auxiliando nesse processo de metamorfose, de transformação e de finalização importante. E aqui com a carta da estrela vem após a torre. Lembra que eu falei para vocês que me veio a carta da torre na minha tela mental? É isso, após o caos, após a destruição de algo que parecia sólido, mas que era um castelo de areia, que qualquer vento derruba, após a torre vem a estrela, que é a esperança, a fé, o otimismo, a renovação. É quando você, enfim, entra nos eixos e no caminho certo. E aqui está escrito, você está no caminho certo. Após essa finalização, você se alinha ao seu destino. Muita proteção espiritual aqui, muito amparo, você não está sozinha. Tudo está sendo orquestrado divinamente e espiritualmente. Você está sendo guiada a cada passo do caminho. Tenha fé, tenha confiança, se mantenha otimista, pois no final desse caos as coisas entrarão em ordem, tá? É preciso essa faxina, é preciso colocar tudo para fora, tirar a sujeira debaixo do tapete para que você limpe, purifique e esteja no caminho certo. Viva o seu destino da melhor maneira possível. Vamos ver o que mais com outro deck. E aqui existe um sonho a ser realizado, tá? Com a carta da estrela, tem um pedido que você fez ao seu anjo da guarda, a Deus, a espiritualidade, que será realizado. E aqui nessa carta veio justamente isso, né? Sua oração sendo atendida, mas para que essa oração seja atendida, é necessário finalizar. Se você pediu por um relacionamento feliz e o seu atual relacionamento estava te desgastando, te drenando, havia manipulações, traições, nada mais óbvio e lógico do que você finalizar o relacionamento atual para que você abra espaço para que o seu verdadeiro companheiro de vida que está no seu destino chegue. Porque se você se manter em uma relação onde a pessoa te trai, onde a pessoa mente para você, esconde dados, omite, como é que você vai construir essa família, esse relacionamento feliz? E se for trabalho aqui, da mesma forma. Se você estava numa empresa onde a relação com o seu chefe, com os seus colegas de trabalho era tóxica, abusiva,
Era um ambiente competitivo, um ambiente ruim, negativo de se trabalhar. Você precisa abandonar esse trabalho e seguir em frente, finalizar e partir para o próximo. Muito melhor. Então, para aqueles que foram demitidos, não tiveram seu contrato renovado, foram colocados para fora de maneira até mesmo injusta, alguma finalização aqui importante, seja num relacionamento ou de trabalho, numa empresa, não se desespere, pois isso é necessário para que você viva o seu sonho. O que mais para o grupo de número 3? Conclusão. 2 de copas. Essa carta também saiu para o grupo de número 2. Assistam também a leitura de número 2, pois pode ter mensagens complementares para você por lá. E aqui no fundo do deck, o 4 de ouros. Estabilidade, segurança financeira. E aqui com 2 de copas, só confirma o que eu falei, né? Você precisa abrir espaço para que o novo entre na sua vida, para que a pessoa certa entre na sua vida. Se você continuar com a errada, aí não tem como, né? Você precisa abrir espaço, você precisa desocupar para que seja preenchido pela pessoa certa. E aqui há uma união no seu destino, há uma parceria, inclusive de almas gêmeas, alguém extremamente compatível e similar a você. Uma união de almas mesmo, onde vai haver parceria mútua, cumplicidade, uma troca justa, onde vai haver verdade. E é uma união abençoada pelos anjos, por isso veio aqui tantos arcanjos, né, para vocês, tanto arcano maior. É uma união que está sendo preparada pela espiritualidade e divinamente guiada, tanto você quanto a outra parte, para que vocês dois se reencontrem e se unem. Mas repito, de novo, você precisa se libertar de algo falido. Aqui também pode ser um melhor amigo, um sócio, para aqueles que se tratar de trabalho, um melhor amigo que se torna sócio, um colega de trabalho que se torna sócio ou melhor amigo. Almas gêmeas não são só parceiros afetivos, pode ser um amigo, uma pessoa que se torna um irmão de alma, mesmo que não seja de sangue. Aqui há um parceiro de alma ou um irmão de alma, um amigo que é uma alma gêmea. E vamos agora ao seu conselho final, mensagem final para o grupo de número 3. Grupo de número 3. Arcanjo Miguel de novo, hein? Ele veio aqui e veio de novo. Façam a oração de Arcanjo Miguel. A oração dos 21 dias, a limpeza de Arcanjo Miguel de 21 dias. Olha aqui, as águas que purificam, a limpeza que a gente falou e a libertação. A oração de Arcanjo Miguel dos 21 dias é justamente para isso, para você quebrar contratos, para você se libertar de contratos falidos, negativos, que só te fazem mal. Você está protegido. Olha só, carta da estrela, o que eu falei? O amparo espiritual. Estou protegendo você contra energias inferiores e protegendo também seus entes queridos e o seu lar. Olha só, hein? Aqui vocês precisam fazer a oração dos 21 dias de Arcanjo Miguel e se conectar a ele, para que ele te ajude a se libertar, cortando todo o mal, toda energia negativa, aqui com esse 7 de espadas, quebrando todos os contratos e te libertando. Certo, grupo 3? Então esta foi a mensagem de hoje para vocês, espero que tenham gostado. Gratidão por sua presença aqui, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre com você e eu te encontro na sua próxima leitura. Tchau, tchau!